Provavelmente estou assinando minha própria sentença de morte ao escrever este relato. Sei com certeza que estou infringindo pelo menos uma dúzia de leis federais com penalidades que poderiam me mandar para a prisão pelo resto da vida. Mas o tempo de prisão é a menor das minhas preocupações. Espero ser agarrado um dia desses por um esquadrão de capangas do governo, um capuz sendo colocado sobre minha cabeça antes de eu ser colocado em um voo secreto e transportado para algum local sombrio esquecido por Deus no outro lado do mundo. Eles vão me fazer desaparecer, me jogar em um poço escuro e me deixar lá para apodrecer. Você não brinca com essas pessoas, não se quiser viver. Mas nada disso importa agora. Aceitei meu destino, porque as histórias que preciso contar são importantes demais. O público deve saber a verdade sobre as ameaças que enfrentamos. Isso não é fácil de explicar, mas farei o meu melhor. Nos últimos 2 anos, trabalhei num projeto governamental ultra-secreto, financiado conjuntamente pelo Departamento de Defesa e por alguns dos indivíduos mais ricos e das maiores corporações multinacionais do planeta. Qual é o nosso propósito? Bem, talvez você já tenha ouvido falar da teoria do multiverso, que é a ideia de universos alternativos que existem em paralelo ao nosso. Bem, os nossos cientistas não só provaram a existência de múltiplos universos, mas também desenvolveram a tecnologia que permite aos seres humanos atravessar e visitar estas versões alternativas da Terra. Não vou revelar muitos detalhes sobre a tecnologia que usamos para fazer a transição ou a ciência por trás dela. Estou evitando essa área por 2 motivos. Em primeiro lugar, desejo proteger a minha identidade durante o maior tempo possível e, portanto, não tenho intenção de revelar o meu papel preciso no projeto. Não me entenda mal, sei que o governo acabará me alcançando, mas quero mantê-los na dúvida pelo maior tempo possível e preciso permanecer vivo o tempo suficiente para terminar minha história. Em segundo lugar, não quero dar aos inimigos da América quaisquer sugestões que os ajudem a desenvolver os seus próprios portais transdimensionais. Sei com certeza que a China e a Rússia estão a trabalhar nos seus próprios TDP e provavelmente chegarão lá nos próximos anos. Mas a situação já está bastante complicada, e uma corrida multiverso só irá agravar o problema. No entanto, nem é preciso dizer que a nossa tecnologia de portal levou anos a desenvolver e custou muitos milhares de milhões de dólares, para não mencionar o custo humano em vítimas. Para ser justo, o contribuinte não pagou toda a conta, uma vez que uma grande quantidade de dinheiro foi injetada pelo setor privado. No papel está uma missão científica, mas a realidade é mais complexa. As elites políticas e empresariais olham para o nosso mundo e temem pelo futuro da humanidade. Com a sobrepopulação, as alterações climáticas, a ameaça de guerra e as pandemias globais, todos envolvidos, muitos especialistas acreditam que o nosso mundo está condenado e por isso procuram uma estratégia de saída. Terraformar Marte não é considerado viável, nem enviar uma nave de geração para outro sistema estelar. Então, o plano deles é encontrar uma versão alternativa da Terra que seja menos danificada e fodida que a nossa e estabelecer uma colônia de sementes nela. Óbvio que a colônia será povoada pela elite rica e pelos seus descendentes, à medida que deixam o resto de nós arder neste planeta que morre lentamente. Muito duro, não é? Mas, acredite ou não, não foi por isso que decidi me sacrificar denunciando esse projeto ultra-secreto. O que realmente me dá pesadelos é o que vi do outro lado, os terríveis mundos alternativos e os monstros que os habitam. Essas civilizações malignas e implacáveis são tecnologicamente avançadas e certamente capazes de construir seus próprios TDPS, agora que involuntariamente revelamos que é possível viajar através do multiverso. Meu maior medo é que esses monstros cruzem para o nosso mundo, desencadeando o inferno e a fúria sobre nós. Isto leva-me à história da minha primeira missão, a nossa visita à Terra 217, um mundo distópico infernal ao qual tive a sorte de sobreviver. Antes de abordar isso, porém, vale a pena explicar um pouco mais sobre o processo de viagem transdimensional. Novamente, não vou revelar nenhum detalhe técnico, mas posso explicar algumas coisas. Você pode imaginar um portal transdimensional como algo parecido com um redemoinho ou um buraco negro. É assim que esses portais são frequentemente retratados na TV e nos filmes. A realidade é um pouco diferente, no entanto. A melhor maneira que posso descrever o portal é como uma membrana fluida, uma janela para outra realidade.
É uma passagem controlada que permite ver o que está do outro lado, uma imagem tão nítida quanto olhar através de uma vidraça fina. Quando você passa pela membrana é como mergulhar na água. Por alguns segundos você não consegue respirar, e tudo fica escuro, e por um momento terrível seu cérebro entra em pânico, pois você pensa que não vai conseguir, mas então você passa para o outro lado, respirando fundo, espero, ar puro e nunca me senti tão aliviado por estar vivo. Desnecessário dizer que é necessária uma quantidade astronômica de energia para abrir um portal e manter o campo estável por tempo suficiente para que uma equipe atravesse com segurança. O dinheiro e o poder envolvidos nisso significam que só é possível manter um portal aberto por 2 minutos, e a passagem só é larga o suficiente para que 2 homens possam atravessá-lo, caminhando ombro a ombro. Portanto, só podemos implantar equipes pequenas com o mínimo de equipamento. Não podemos trazer veículos inteiros, por isso precisamos contar com quadriciclos e motocicletas, e usamos drones pequenos e de curto e médio alcance para reconhecimento. A travessia inicial é um procedimento rigoroso e bem organizado, mas a viagem de volta é muitas vezes frenética e caótica. As equipes de pesquisa não são capazes de abrir um TDP e isso deve ser feito a partir do centro de pesquisa em nossa Terra. O cronograma é bem coordenado, com o portal sendo reaberto exatamente 24 horas após a travessia inicial. Qualquer membro da equipe que não conseguir voltar ao ponto de encontro a tempo ficará preso do outro lado indefinidamente, e precisará lidar com quaisquer ameaças que encontrarem sem assistência. Agora, o retorno não deve ser um problema se a equipe tiver uma corrida clara do outro lado, mas se tiver problemas, bem, a história é diferente. Vale ressaltar que a maioria dos mundos que descobrimos e visitamos não são tão diferentes do nosso. Pode haver algumas divergências históricas, mas basicamente você tem sociedades não muito diferentes da Terra 1. No entanto, esses mundos são considerados inviáveis. Eles têm os mesmos problemas que nós: sobrepopulação, poluição, ameaças de um evento de extinção, e assim por diante, e basicamente, não são o que os nossos ricos benfeitores procuram, pois não são adequados para a colonização. No entanto, as viagens a estes mundos são geralmente simples e isentas de riscos. É a minoria das missões que se mostra problemática. Agora, nem é preciso dizer que não enviamos homens e mulheres até verificarmos as condições do outro lado. Como primeiro passo, enviamos um robô semelhante ao Mars Rover, concebido para testar amostras de solo e níveis de oxigênio, verificando a atmosfera em busca de toxinas e radiação de fundo. Esta última pode indicar que ocorreu uma guerra nuclear em algum momento da recente existência do planeta. E história. Em 2 ocasiões, as sondas não retornaram. Certa vez, o robô emergiu na estratosfera, flutuando sem rumo pelo espaço antes que a comunicação fosse interrompida. A nossa teoria é que, neste universo, a própria Terra foi destruída e transformada em escombros. Noutra missão, o robô descobriu um planeta morto, sem quaisquer sinais de vida e sem provas de que alguma vez tenha existido. A temperatura estava tão alta que o robô queimou em 1 minuto e a missão foi abandonada. Na maioria das vezes, porém, a sonda enviará de volta os seus dados para análise e o nosso pessoal avaliará que é seguro enviar uma equipe de pesquisa. As coisas ficam interessantes quando descobrimos um mundo muito diferente do nosso. O mundo mais viável que visitamos é aquele onde o Homo sapiens foi extinto antes da última era glacial e, em vez disso, os Neandertais evoluíram para se tornarem a espécie dominante. No entanto, esta civilização Neandertal não se desenvolveu no mesmo ritmo que a nossa. Nunca chegaram à Revolução Industrial e, em vez disso, vivem num mundo medieval, numa sociedade agrária primitiva com uma população global relativamente pequena. Esta versão da Terra é na verdade considerada a mais viável para a colonização pelas pessoas que dirigem a nossa operação. No entanto, há um debate moral dentro da liderança do projeto, já que é amplamente aceito que qualquer colônia humana provavelmente resultará no genocídio da população neandertal nativa. Suspeito que esse argumento não terá influência no longo prazo. Afinal, milhões já foram exterminados durante as colonizações, em nosso mundo. Mas é claro que tudo isto depende de sobrevivermos o tempo suficiente para que isto aconteça, o que me traz de volta à minha primeira história, a missão à Terra 217. É difícil descrever minhas emoções naquela manhã,
Enquanto eu estava na fila com minha mochila e equipamento amarrados às costas, vestido com uniforme de combate e armadura completa. Eu passei por um extenso treinamento e preparação antes disso, minha primeira missão e minha primeira entrada em um TDP, mas nada prepara você totalmente. Fiquei na passarela de metal junto com outros 8 homens e mulheres, cada um pronto para empurrar uma caixa cheia de equipamentos ou uma bicicleta, todos presos a um trilho para permitir acesso rápido ao TDP. O portal ainda não estava aberto, mas sabíamos que precisaríamos agir rapidamente sempre que isso acontecesse, e toda a equipe trabalhou em conjunto durante o treinamento para garantir que poderíamos completar nossa travessia dentro do apertado espaço de 2 minutos. Nosso líder de equipe estava na parte inferior da passarela, perto da vasta gama de equipamentos poderosos que seriam usados para abrir o TDP em apenas alguns minutos. Não vou citar o nome do homem, nem identificar ninguém envolvido no projeto. Em vez disso, usarei apelidos. Muitas dessas pessoas ainda estão vivas e trabalhando no projeto. Outros morreram, muitas vezes em circunstâncias horríveis durante as missões. Suas famílias ouviram relatos falsos de como seus entes queridos morreram e, dada a terrível verdade, acredito que é melhor que continuem a acreditar nessas mentiras. Às vezes, a verdade é muito difícil. O líder da nossa equipe nessa missão era um ex-oficial militar e, para efeitos deste relato, irei referir-me a ele como Custer. Jamais esquecerei a aparência de Custer naquela manhã e as palavras que ele proferiu nos últimos momentos antes de nossa travessia. O veterano bem constituído e endurecido pela batalha parecia exercer total confiança enquanto gritava para ser ouvido em meio ao crescente volume de equipamentos e máquinas que ganhavam vida. Ouçam, senhoras e senhores, ele gritou, alguns de vocês estão fazendo esta travessia pela primeira vez, outros já passaram pelo portal antes. Francamente, não faz diferença. Sou veterano em uma dúzia de missões e deixe-me dizer, não há 2 jornadas iguais. As sondas não nos dizem muita coisa e não há como saber o que encontraremos do outro lado. É um ambiente desconhecido e devemos estar preparados para tudo. Alguns de vocês são ex-militares, outros são especialistas em suas áreas individuais, geólogos, climatologistas, antropólogos, tecnologia e comunicações. Vocês são todos membros vitais da equipe. Mas nunca se esqueça que esta é uma equipe e eu sou seu líder. Militares ou não, quando estivermos em campo, minha palavra é definitiva. Lembre-se do seu treinamento, ouça minhas ordens e você chegará em casa em segurança. Agora, estou sendo claro? Sim, senhor, respondemos em uníssono, os ex-militares fazendo com muito mais entusiasmo do que nós, civis. Além de Custer, havia outros 3 membros da equipe de segurança, Mitch, Jerry e Cass. Todos estavam fortemente armados e pareciam concentrados e mortalmente sérios. Se eles estivessem tão assustados quanto eu, estariam fazendo um bom trabalho escondendo isso. O resto da equipe era formada por nosso médico, que chamarei de Doc, nossos técnicos Phil e Juan, e nossa geóloga Ellen. Era uma equipe muito boa e passamos semanas em treinamento intenso em preparação para esta missão, formando um vínculo estreito uns com os outros no processo. Não posso deixar de sentir uma tristeza terrível quando penso naquela época, dado o que aconteceu, mas, naquele momento ainda éramos uma equipe, cheios de adrenalina e prontos para cumprir a nossa missão. Minhas pernas tremiam quando o espectrômetro ganhou vida, a energia surgindo através dos condutores quando o processo de inicialização foi iniciado. Meu cérebro estava acelerado enquanto eu imaginava todas as coisas que poderiam dar errado. Seria hoje o dia em que o campo de estabilização falharia e toda a instalação seria destruída até o fim do mundo? Ou talvez toda a equipe caísse no limbo, perdida no nada entre os 2 universos. Mas tive que deixar esses medos de lado, pois simplesmente não havia tempo para hesitações ou dúvidas. De repente, houve uma explosão de luz ofuscante, seguida por uma onda de calor intenso que quase me derrubou. Quando abri os olhos eu vi, no portal transdimensional, uma janela para outro mundo que de repente se abriu contra a parede traseira do bunker. Fiquei ali pasmo por um momento, olhando para a cena incrível diante de mim. Talvez parte de mim ainda não acreditasse que um TDP fosse possível e o meu cérebro não conseguisse aceitar isso. Mas logo fui acordado do meu transe pelas ordens gritadas de Custer. Mova-se, caramba!
Passe o equipamento. O tempo está passando. Lembrei-me do meu treinamento enquanto empurrava as caixas de metal pela grade, exercitando-me fisicamente enquanto trabalhava com os membros da minha equipe. 2 minutos. Era tudo o que tínhamos. Não pensei que conseguiríamos, mas Custer sabia o que estava fazendo. Caixas de contêineres e veículos desceram pelo trilho e atravessaram o portal, seguidos por pessoas, seres humanos desaparecendo em uma membrana fluida, deixando temporariamente de existir em qualquer universo até que subitamente emergiram em uma realidade alternativa. Hesitei por um breve segundo antes de chegar a minha vez de atravessar, apenas para sentir uma mão firme em minhas costas, me empurrando fisicamente para frente. Eu literalmente caí através da membrana, meu cérebro disparado em pânico enquanto todo o ar saía dos meus pulmões. Por um momento terrível, não conheci nada além da escuridão, uma inexistência que é quase impossível de explicar para quem não a experimentou. Mas, graças a Deus, durou apenas um momento. Meu corpo inerte se espalhou do outro lado do portal, atingindo o chão com força enquanto a bile subia pela minha garganta e eu vomitava na grama inteira. Minha cabeça latejava e todo o meu corpo tremia enquanto eu lutava para respirar e ajustei meus olhos ao novo ambiente. Um momento depois, alguém me colocou de pé e fiquei surpreso por poder ficar de pé sem apoio. Olhei para trás bem a tempo de ver o portal desaparecer no ar. Era tarde demais para voltar atrás. Estávamos aqui neste universo alternativo e dependíamos inteiramente de nossos colegas da Terra 1 para nos trazer para casa. Se alguma coisa desse errado lá, ficaríamos presos aqui para sempre. Uma perspectiva assustadora, mas não consegui pensar nisso naquele momento. Eu precisava me concentrar na missão. Bem-vindos à Terra 217, senhoras e senhores. Custer disse. As pessoas ao meu redor já estavam entrando em ação, nossos seguranças montando um perímetro defensivo enquanto nossos técnicos se recuperavam e montavam seus equipamentos, verificando se nada havia sido danificado durante nossa travessia. Examinei os arredores e me vi no topo de uma pequena colina gramada. O céu acima estava azul, com apenas algumas nuvens brancas visíveis, e o sol da manhã brilhava intensamente no horizonte leste. Tudo isso era um bom sinal, assim como o fato de eu respirar ar puro. Nada mal, né? Veio uma voz atrás de mim. Virei-me e vi Ellen, a geóloga da nossa equipe, uma mulher atraente e inteligente de quase 20 anos. Ellen foi uma das minhas amigas mais próximas durante nosso treinamento. Parece bom. Eu concordei, sem me comprometer muito. Poderia ser o nosso mundo cachinhos dourados. Ellen acrescentou, e mais ainda temos testes para fazer. A qualidade do ar é boa, disse Juan, um de nossos técnicos, enquanto digitava em seu laptop. Vamos configurar o transmissor e depois enviaremos o drone para dar uma volta. Há algumas coisas que devo esclarecer sobre nosso ponto de inserção antes de continuar este relato. Nosso centro de pesquisa foi construído especificamente para este projeto e intencionalmente localizado em um canto isolado e pouco povoado do território continental dos Estados Unidos. Por razões óbvias, não vou revelar a localização, mas basta dizer que fica no meio do nada. Quando fizermos a travessia, a equipe chegará exatamente ao mesmo local na versão alternativa da Terra, e a teoria é que não haverá muita coisa localizada do outro lado do portal, permitindo-nos entrar e sair sem chamar a atenção. Geralmente funciona assim, mas nem sempre. Usamos pequenos drones controlados remotamente para inspecionar a área em volta, a maior parte da qual é uma área rural vazia. No entanto, na nossa Terra existe uma pequena cidade localizada a cerca de 10 quilômetros do local de inserção, e muitas vezes a cidade também existirá nos mundos alternativos que visitamos, embora nem sempre da forma que esperávamos. No entanto, outra forma mais segura de descobrir mais sobre a civilização é simplesmente instalar um transmissor e receber quaisquer sinais de rádio ou transmissões de televisão indígenas nas proximidades. Aprendemos quase tudo o que precisamos saber sobre vários mundos alternativos usando este método simples. Nas horas seguintes começamos a trabalhar, patrulhando o perímetro, coletando amostras de solo e coletando e analisando dados. A pesquisa inicial não trouxe muita preocupação. Na verdade, o ar estava mais limpo e menos poluído do que em casa.
Meu trabalho, pelo que vale a pena, foi analisar as imagens e transmissões dos drones para fazer uma avaliação sobre o tipo de civilização com a qual estávamos lidando, e o que descobri levantou algumas bandeiras vermelhas. Sentados depois do almoço para fornecer informações de inteligência a Custer, de pernas cruzadas em círculo enquanto nosso líder ficava acima de nós. Confesso que achei seu olhar severo e sua voz autoritária bastante intimidantes, especialmente neste mundo estranho e desconhecido. "O que você tem para mim?" ele perguntou, ou melhor, exigiu. Engoli em seco antes de responder. "Bem, senhor, o drone trouxe imagens da área ao redor e não encontramos sinais de vida. A cidade existe neste mundo, mas parece ser desabitada, e as evidências sugerem que já é assim há algum tempo. Os edifícios estão desmoronando e todos os veículos que podemos ver são destroços enferrujados. A maioria das estradas da região nada mais são do que trilhas de terra. A estrada para o norte parece ter sido pavimentada no passado recente, mas claramente não é uma via movimentada. Não vimos nenhum ser humano, embora isso não queira dizer que não haja ninguém por perto." "E as ondas de rádio?" Custer interrompeu impacientemente. "Bem, isso tem sido mais difícil de interpretar." Respondi timidamente, percebendo pelo olhar duro de Custer que ele certamente iria querer mais. "O que ouvimos e vimos pode ser considerado em grande parte como propaganda, paradas militares, comícios políticos, transmissões de informação sancionadas pelo governo. Não há muita diversidade cultural." "Então o que isso quer dizer?" Custer interrompeu. Claramente, ele estava perdendo a paciência. Encolhi os ombros nervosamente antes de responder. "Não posso me comprometer totalmente sem dados adicionais, mas meu palpite seria algum tipo de ditadura ou regime totalitário." "Ótimo, maldito mundo comunista", brincou Phil, um de nossos técnicos. Sua piada lhe rendeu algumas risadas dos membros da equipe reunidos, mas um olhar duro e palavras duras de nosso líder. "Cale a boca." Custer revidou. O ex-oficial militar ficou parado por um momento, olhando para longe enquanto se dedicava a uma contemplação silenciosa. Após uma demora tensa, ele abriu a boca para falar, entregando suas ordens de forma concisa e com confiança. "Estamos entrando", ele ordenou. Eu me esqueci temporariamente, chamando-o em estado de choque. "Você tem certeza disso, senhor?" "E o protocolo?" "Maldito protocolo!" Custer respondeu com raiva. "Eu sou o líder aqui, e o que eu digo vale. Precisamos coletar mais dados, não foi isso que você disse?" Balancei a cabeça em concordância relutante. "Bem, então está resolvido. Levaremos uma equipe de 4 homens até a Cidade Velha, para ver se ela está realmente tão abandonada quanto parece. Eu liderarei a equipe." Ele apontou diretamente para mim. "Você irá comigo. Kaz e o Doc serão nosso apoio. Saímos em 10. Reúnam suas coisas, pessoal." Experimentei um momento de intenso pavor naquele momento. Eu não queria ir nesta missão, mas sabia que não tinha escolha. Mas é claro que eu não tinha ideia do que estava por vir. Já estava quase anoitecendo quando chegamos à cidade aparentemente abandonada. Dirigimos até o local em 2 motos 4x4. Andei com Custer, enquanto o Kaz e o Doc ficaram com a segunda moto. Kaz era uma ex-fuzileira naval durona de 30 e poucos anos, uma mulher forte que passou a vida precisando provar seu valor em um ambiente dominado pelos homens. O Doc era o atendente médico da nossa equipe. Ele era um homem estranho com obsessões peculiares. Pelo que me lembro, ele nunca se relacionou realmente com o resto da equipe durante nosso treinamento, e todos nós o víamos com certa desconfiança. Tive a nítida sensação de que Kaz não estava feliz em cavalgar ao lado do Doc, mas ela não questionou suas ordens. Até hoje não sei por que Custer ordenou a missão de reconhecimento, especialmente dados os riscos e incógnitas envolvidos. Só posso presumir que ele estava agindo sob ordens superiores. A cidade em si poderia ser descrita como Anywhere USA, pequena, afastada e normal. Quando descemos dos morros e passamos pela rua principal, confirmamos o que as imagens do drone já nos contavam.
Esta era uma cidade fantasma de edifícios em ruínas, vitrines destruídas com placas desbotadas e automóveis velhos e enferrujados que pareciam reminiscências da década de 1950. Obviamente, o assentamento foi abandonado há décadas. Mas por quê? Não havia toxinas no ar, nem radiação de fundo. Era como se toda a população tivesse simplesmente se levantado e ido embora um dia sem motivo aparente. À primeira vista não havia sinais de vida. Mesmo assim, senti-me incrivelmente desconfortável enquanto dirigíamos pela rua principal repleta de escombros. Os cabelos da minha nuca se arrepiaram quando tive a nítida sensação de que estávamos sendo observados. De repente, vi uma agitação de movimento com o canto do olho, virando-me e vendo uma figura escura desaparecendo atrás dos destroços de um caminhão. Você viu aquilo? Eu sussurrei em pânico. Fique calmo. Custer respondeu em tom autoritário. Ele acelerou, mas alguns metros adiante na estrada batemos em uma parede invisível, pois todos os nossos pneus foram furados simultaneamente, fazendo com que nosso quadriciclo parasse repentinamente. Porra! Custer jurou, e eles perfuraram a estrada. Em um instante, ele pulou da moto e puxou o rifle de assalto do ombro e, um momento depois, me arrastou do assento traseiro, puxando-me para o chão enquanto nos protegíamos atrás do agora imóvel quadriciclo. Custer gritou de volta para a segunda moto, que ainda não havia atingido a armadilha de espinhos. Parem, ele gritou, minha emboscada. Para baixo. Kaz respondeu em um instante, parando seu veículo antes de descer com seu rifle em punho. O doutor manteve a cabeça erguida, examinando o horizonte com curiosidade, até que Kaz o puxou de volta. Espiei por cima do nosso veículo e vi a rua de repente ganhar vida, quando figuras armadas surgiram nos telhados e quebraram janelas, apontando suas armas diretamente para nós. Não sei como é que o nosso drone não percebeu este grupo armado durante a sua fuga, mas obviamente eles permaneceram escondidos para montar uma emboscada. Em pânico, examinei a rua e contei pelo menos uma dúzia de homens e mulheres armados, cercando-nos por todos os lados. Éramos apenas 4 e apenas Custer e Kaz estavam armados. Sei pouco sobre combate, mas me pareceu óbvio que não teríamos a menor chance se houvesse um tiroteio. Seguiu-se um impasse cheio de tensão, antes que uma voz do outro lado quebrasse o silêncio. Nós temos você desarmado e cercado. Você não tem chance. Abaixem suas armas e saiam com as mãos para cima. Não consegui ver o homem falando, mas parecia que ele estava falando sério. A julgar pela sua resposta, Custer concordou claramente. Merda, ele xingou baixinho, antes de dar sua resposta. Ok, estamos abaixando nossas armas. Não atirem em nós. Não queremos fazer mal a vocês. Veremos sobre isso, respondeu a voz suspeita do outro lado. Custer colocou cuidadosamente seu rifle de assalto no chão antes de se levantar lentamente, com as mãos levantadas acima da cabeça. Copiei suas ações, assim como Kaz e o Doc. Todo o meu corpo tremia enquanto eu lutava para ficar de pé. Eu não conseguia acreditar que havíamos tropeçado nessa situação mortal e temia o que essas pessoas fariam conosco. Apenas deixe-me falar. Custer sussurrou em meu ouvido. Fiquei com raiva, sabendo que nosso líder de equipe havia nos colocado nessa confusão. Eu não tinha ideia do que Custer diria aos nossos captores. Como ele poderia explicar nossa presença aqui? Gradualmente, o grupo de emboscada emergiu dos seus esconderijos, aproximando-se de nós com cautela e com as armas ainda levantadas. Observei nossos captores sob a luz fraca e fiquei surpreso com sua aparência. Os 12 incluíam homens, mulheres e até crianças. Eles eram de várias idades e raças diferentes, mas todos pareciam desgrenhados e desnutridos, com os olhos cansados e famintos e os rostos cheios de desespero. Todos eram magros a ponto de estarem emaciados e usavam roupas rasgadas e sujas. Não sou especialista em armas de fogo, mas as armas deles pareciam antigas e obsoletas, uma combinação de rifles da época da Segunda Guerra Mundial e espingardas civis. No geral, eles pareciam o tipo de sobreviventes armados e maltrapilhos que você esperaria encontrar em um deserto distópico. Um de nossos captores deu um passo à frente,
pendurando uma pistola de graxa no ombro enquanto se aproximava. Ele era um homem negro com uma cicatriz visível no rosto e uma expressão endurecida nos olhos. Ele parecia um homem que tinha ido ao inferno e voltado, e pela maneira como ele se comportava, imaginei que ele fosse o líder daquele bando maltrapilho. Decisão sábia, ele disse, com um leve sorriso nos lábios secos. Reconheci sua voz, percebendo que foi ele quem pediu nossa rendição momentos antes. Custer abriu a boca para responder, mas não teve oportunidade. Naquele momento, a atenção de todos foi atraída para os telhados que davam para a rua. Ouvi um rosnado baixo e animalesco que me arrepiou até os ossos, olhando para cima para ver o que só posso descrever como um pesadelo vivo. A criatura era meio homem, meio lobo, seu focinho cheio de dentes afiados e seus olhos cheios de ódio intenso. Observei aterrorizado enquanto a fera se levantava sobre 2 pés, revelando garras tão afiadas quanto facas de carne, e então ela abriu sua boca horrível, soltando um uivo horrível que abafou todos os outros sons. Os homens armados pareceram congelados de medo por um segundo, até que o seu líder os incitou a agir, gritando: "Peguem ele!" De repente, o ar se encheu de balas, o barulho dos tiros quase ensurdecedor. A fera deveria ter sido atingida, mas se moveu muito rápido, saltando do telhado e atacando o rebelde mais próximo. Alguém gritou antes que o tiroteio começasse novamente, mas a fera parecia imune às balas enquanto corria pela rua, atingindo um rebelde após o outro, derrubando-os com seus dentes e garras antes que pudessem reagir. Ouvi os gritos de gelar o sangue e vi o borrão da violência, enquanto todos caíam espalhados por toda a rua. Custer me tirou do transe induzido pelo choque, me agarrando e gritando: "Fique atrás de mim!" Ele pegou sua carabina M4 e preparou-a para disparar. Ninguém do outro lado tentou impedi-lo, e eles estavam muito ocupados com a fera. A essa altura, a fera estava fazendo sua 6ª vítima. Custer avançou sobre ele, disparando de forma totalmente automática enquanto se movia. Pelo menos uma de suas balas atingiu o alvo, fazendo o monstro uivar de dor. Mas a rodada nem sequer diminuiu a velocidade. De repente, a fera voltou sua atenção para Custer, que tentava desesperadamente carregar um novo carregador em sua M4. A fera saltou sobre ele antes que ele tivesse chance, ferindo o peito de Custer com suas garras. Custer gritou ao cair para trás, e a fera mordeu o ombro da vítima. Eu tinha certeza de que ele estava acabado. Mas, nesse momento, o tiroteio recomeçou, quando uma rajada de tiros atingiu o monstro e o forçou a recuar, liberando seu controle mortal sobre Custer. Olhei para cima e vi Kaz avançando, disparando rajadas curtas de sua M4. A fera foi atingida repetidas vezes, mas o bastardo não morreria. Kaz não perdeu o ritmo, no entanto. Ela continuou disparando balas no corpo de seu alvo até que seu carregador estivesse vazio. E então, ela largou o rifle e sacou sua arma, uma Glock 9mm. Ela continuou atacando sem piedade, ignorando os gemidos da criatura em sua determinação de acabar com sua vida. Finalmente, ela ficou sobre o corpo flácido e esvaziou as últimas 5 balas direto na cabeça da fera. Este golpe de misericórdia pareceu funcionar, pois finalmente a fera parou de se mover, sua força vital extinguiu-se. Lentamente, os sobreviventes emergiram de seus esconderijos para observar a carnificina deixada para trás após o ataque selvagem, um ataque relâmpago e uma batalha que durou menos de 2 minutos. Kaz e eu corremos para o lado de Custer, estabelecendo rapidamente que ele ainda estava vivo, apesar dos ferimentos horríveis. Observei com horror as feridas profundas em seu peito e ombro. Ele havia perdido muito sangue e claramente sentia uma dor considerável, gemendo de agonia enquanto lutava a cada respiração. Kaz pressionou o ferimento no ombro para estancar o sangramento enquanto ela gritava: "Doutor! Onde diabos você está? Nós precisamos da sua ajuda!" Examinei a rua ensanguentada em busca de nosso médico, encontrando-o inclinado sobre o corpo do homem-lobo, cutucando suas costelas como se estivesse conduzindo uma autópsia. Fascinante. O exoesqueleto deste animal é diferente de tudo o que ocorre na natureza. É quase como se alguém tivesse decidido projetar a máquina de matar perfeita. Precisei colocar uma mão firme no ombro do doutor para trazê-lo de volta à realidade.
Maldição, doutor! Exclamei com raiva, Custer está gravemente ferido. Você precisa cuidar dele. O médico pareceu bastante irritado e surpreso, mas obedeceu. Sim, claro. Vamos ver o que podemos fazer por ele. Ele se inclinou ao lado do oficial ferido, balançando a cabeça e fazendo careta enquanto abria sua maleta médica. Ele está mal, disse o doutor, como se afirmasse o óbvio. Posso fazer um curativo em seus ferimentos e dar-lhe algo para a dor, mas a maior parte dos meus suprimentos está no acampamento base. Precisarei levá-lo de volta para lá e estabilizá-lo, caso contrário ele nunca sobreviverá à viagem de volta para casa. Kais assentiu severamente. Com Custer incapacitado, ela assumiu o papel de líder de equipe e ninguém a questionava. Ok, ela disse, os pneus do quadriciclo da frente acabaram. O Doc precisa levar Custer de volta na segunda moto, o que significa que precisaremos ficar aqui. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Então, estamos presos neste buraco do inferno? E exclamei consternado. Fique calmo, ok. Kais respondeu, vou enviar um rádio para a base. Faça com que Mitch e Jerry venham até aqui nas motos e nos peguem. Se formos na garupa, voltaremos ao pôr do sol, a tempo do encontro. Está indo bem, mas vamos conseguir. Eu estava longe de estar convencido. Nada disso fazia parte do plano original e havia cerca de 1 milhão de coisas que poderiam dar errado. Eu sabia o quanto nossa janela era apertada e, se chegássemos 5 minutos atrasados, ficaríamos presos aqui para sempre. Mas essa nem era minha maior preocupação naquele momento. Eu estava muito mais preocupado em como sobreviveríamos à noite. E o que diabos faremos se outro desses monstros aparecer? Eu perguntei, apontando para o corpo baleado do homem-lobo. Então nós lidamos com isso. Kais respondeu com raiva. Agora, me ajude com Custer. Nós gentilmente levantamos o corpo quebrado do nosso líder e o colocamos na traseira do quadriciclo. Observei enquanto o médico dirigia a bicicleta para fora da cidade fantasma e de volta para as colinas. Na época, eu honestamente acreditava que havíamos assinado nossa sentença de morte, mas não podia negar que Kais havia tomado a decisão certa. Enquanto Kais se comunicava pelo rádio com a base, voltei minha atenção para os rebeldes sobreviventes, observando enquanto eles cuidavam de seus camaradas caídos. Alguns fizeram orações chorosas sobre os restos mortais, enquanto outros recuperaram suas armas, munições e tudo mais que tinham consigo, incluindo comida, tabaco e várias outras bugigangas e objetos pessoais, por mais escassos que fossem. Ao todo, 6 dos 12 rebeldes se foram no ataque relâmpago da besta. Metade deles em menos de 2 minutos. Acho que deveríamos agradecer a vocês. Virei-me e vi o líder dos rebeldes se aproximando, com a arma no ombro enquanto estendia a mão em sinal de amizade. Apenas alguns momentos antes ele estava nos mantendo sob a mira de uma arma, mas as coisas mudaram muito rapidamente. Peguei sua mão e apertei. O Iate é meu nome, e este é meu povo. Bem, o que sobrou deles. Apresentei-me e expressei minha tristeza por suas perdas. Então acenei para a fera morta estendida na beira da estrada. O que diabos foi aquilo? Eu perguntei incrédulo. O Iate pareceu intrigado com a própria pergunta. O que você acha que é isso? Ele respondeu. Parece um maldito lobisomem. Eu brinquei, apenas meio brincando. Claro. O Iate confirmou com um encolher de ombros, mas este é um ladino. Um cão de caça que fugiu dos arianos. Agora eles vagam pelo campo, matando tudo que se move. Sinos de alarme começaram a tocar dentro da minha cabeça. Espere, arianos? Você quer dizer como aqueles alemães da Segunda Guerra? O Iate pareceu ainda mais confuso. Sim, eles começaram assim, durante a Guerra Final. Eles são algo muito pior agora. Mas, como você pode não saber disso? Senti uma pontada de pânico, percebendo que tinha revelado demais. Não somos daqui.
Eu respondi humildemente. Bem, isso é óbvio. Disse o iate. Vocês não são deles. Isso também é óbvio. Mas as armas, equipamentos e veículos que você tem são muito melhores do que qualquer coisa que temos. Você pode ser de outro distrito, mas eles governam o mundo inteiro. Inferno, eles até têm bases na Lua e colônias em Marte. Vi que Cas havia encerrado a ligação e agora estava ouvindo nossa conversa, lançando-me um olhar de reprovação como um aviso para não falar muito. Mas não vi nenhuma maneira de explicar isso ao iate, nem vi qualquer vantagem em esconder segredos dele. Respirei fundo antes de responder. Viemos de outro mundo, ou mais precisamente, de outra versão deste mundo. Nossos cientistas descobriram uma maneira de passar da nossa dimensão para a próxima, e então aqui estamos. Eu esperava que o iate risse na minha cara, mas ele não o fez. Certamente, o chefe rebelde pareceu chocado com a minha admissão, mas não descartou imediatamente a minha explicação. Eu acho que quando você vive em um mundo governado por ditadores e invadido por lobisomens, vai demorar muito para você acabar. O iate pareceu pensativo por um momento antes de responder. No seu mundo, os Estados Unidos ainda existem? É de lá que você vem? Sim. Eu confirmei, somos americanos. Essas palavras pareceram trazer algum conforto ao iate, saber que seu país ainda existia em alguma versão alternativa da Terra. Cas interrompeu neste momento. Quem são vocês, afinal? A resistência americana? O iate balançou a cabeça e vi a tristeza em seus olhos antes de começar sua triste explicação. Éramos, há muitas décadas. A América ficou fora da guerra na Europa durante os anos 40, e quando os alemães finalmente nos conquistaram, aliaram-se a pessoas que se pareciam com eles e brutalizaram o resto. A mesma coisa aconteceu em todo o mundo, nações conquistadas e populações pisoteadas sob as suas malditas botas. Prenderam alguns e sumiram com os restantes, primeiro através de pelotões de fuzilamento, depois através de gás e fome em massa e, finalmente, libertando vírus concebidos para matar todos menos eles. Milhões foram dizimados, continentes inteiros esvaziados. Agora, seus descendentes vivem em plantações e cidadelas fortificadas. Eles usaram sua ciência maligna para criar sua maldita raça superior, e pior, ele apontou para o lobisomem morto. Monstros como este. Eles são o resultado de seus experimentos distorcidos, predadores inteligentes e superfortes, treinados para serem obedientes a seus mestres. Ele ergueu a voz e a raiva e a dor ficaram evidentes em suas palavras. E nós? Não somos mais a resistência. Somos uma maldita presa. Eles nos caçam por esporte. Abatem como gado. Tudo o que nós podemos fazer agora é tentar sobreviver. Nós nos escondemos, nos movemos de um lugar para outro e revidamos quando podemos. Mas estamos perdendo, ano após ano nossos números diminuem. Ele suspirou e abaixou a cabeça, lágrimas brotando de seus olhos enquanto seus camaradas sobreviventes se reuniam ao seu redor. Sua história era horrível, mas não tive dúvidas de que ele estava dizendo a verdade. Este mundo era um lugar de pesadelos vivos, um mundo de supersoldados estadistas, lobisomens geneticamente modificados e caçadores que são diferentes. Eu nunca imaginei que visitaria um lugar tão terrível, mas aqui estávamos nós, bem no meio dessa merda. Eu ainda estava tentando aceitar o que o iate havia nos contado quando Cas trouxe a conversa de volta aos negócios. O que seu pessoal fará agora? Ela perguntou. É muito perigoso viajar a pé depois de escurecer. O iate respondeu, precisamos ficar aqui até o amanhecer. Ele apontou para a rua. Há uma igreja antiga lá embaixo. Não é muito, mas ainda tem 4 paredes e um telhado. Iremos nos abrigar lá esta noite. Eu sugiro que você venha conosco. É o lugar mais seguro para esperar pela sua equipe de resgate. Vamos. Cas respondeu, fazendo sinal para que eu o seguisse. Senti um arrepio enquanto descíamos a pista. De alguma forma, eu sabia que teríamos uma noite infernal.
A velha igreja estava previsivelmente em ruínas, mas como o iate havia prometido, ainda tinha 4 paredes e um telhado, o que tornava o lugar mais habitável do que a maioria da cidade fantasma. O iate e sua equipe começaram a trabalhar assim que fixamos residência, usando bancos descartados e vários detritos para bloquear portas e janelas. Claramente, eles esperavam um novo ataque durante a noite. Mal tínhamos sobrevivido ao último ataque, por isso tive medo de imaginar o que aconteceria a seguir. Kais ajudou a organizar as defesas dos rebeldes, assumindo o comando e adaptando-se à situação com a típica eficiência militar. Eu não pude fazer nada além de admirar sua coragem e resiliência. Kais sabia muito bem que eu não era um lutador, então ela me deu sua pistola Glock e me ordenou que ficasse na retaguarda. Ela presenteou o iate com o M4 de Custer e deu-lhe um rápido tutorial sobre seu uso. O líder rebelde parecia muito satisfeito com a atualização. Depois de feitos os preparativos defensivos, havia pouco a fazer a não ser esperar. Conversei com o iate e seu pessoal na tentativa de descobrir mais sobre a sociedade mundial e a história trágica deles, mas eles estavam compreensivelmente distraídos e talvez incapazes de responder às minhas perguntas. Foi uma espera terrível enquanto estávamos sentados na igreja em ruínas olhando para a escuridão, esperando por quaisquer pesadelos que pudessem surgir para nos devorar. Eu me perguntei por que me envolvi nessa operação. Que loucura me levou a vir para esta paisagem infernal? Talvez Kais compartilhasse dos meus arrependimentos, mas, nesse caso, ela não deu nenhum sinal, permanecendo calma e concentrada o tempo todo. Não consigo descrever o alívio que sentia sempre que ouvia o barulho dos motores da motocicleta, seguido pela explosão de comunicação do rádio de Kais. Olhei ansiosamente pela janela e vi os 2 seguranças entrando em seus quadriciclos. Nossos socorristas finalmente chegaram. Minha alegria desapareceu quando olhei para os rostos cansados e desesperados de Wyatt e seu povo, percebendo que os estaríamos deixando para trás. Mas, por acaso, o destino interveio. Quando Mitch e Jerry pararam em frente à igreja, um terceiro veículo veio na direção oposta, seu pesado motor diesel abafando o som das motocicletas. Observei horrorizado um veículo grotesco, parecido com um jipe, disparando pela rua, com seus faróis potentes iluminando o asfalto. O grande automóvel estava fortemente blindado e repleto de armas, e algo muito pior, 3 crânios montados no capô numa exibição horrível. Merda! O iate praguejou quando veio atrás de mim. Steiner e seu grupo de caça. Eles nos encontraram. Olhei nos olhos duros do homem e vi seu medo pela primeira vez. Aterrorizado, voltei-me para a janela e vi 3 figuras emergindo do jipe movendo-se com velocidade, homens fortes e atléticos, com armaduras escuras e carregando rifles de assalto alienígenas, mas de aparência mortal. E da traseira do veículo saltaram não um, mas 2 daqueles cães infernais, lobisomens cruéis tão ferozes quanto os selvagens que havíamos encontrado anteriormente, exceto que esses 2 estavam claramente treinados e sob o controle dos caçadores, obedecendo a todos os seus comandos. Mitch e Jerry estavam expostos, aparentemente inconscientes do imenso perigo que corriam, pelo menos até Kais gritar-lhes um aviso de uma palavra, CORRN. O tiroteio começou um segundo depois, quando os caçadores abriram fogo com seus rifles. Mitch e Jerry correram enquanto faziam cobertura de fogo. Eles não conseguiram chegar à igreja a tempo, então se esconderam em um posto de gasolina abandonado do outro lado da rua. Os soldados conseguiram sobreviver por um triz, enquanto as balas voavam e os cães de caça rosnavam. A essa altura, o inferno estava desabando, quando os rebeldes se abriram e o Esquadrão da Morte começou o seu ataque. Só então, Kais me agarrou pelos ombros e me forçou a sair da janela. Fique abaixado e fique fora do caminho, ela gritou comigo, antes de assumir sua posição de tiro e se juntar à batalha. Fiz o que me foi dito, protegendo-me atrás dos bancos e me escondendo enquanto o tiroteio se desenrolava com toda a sua fúria. Enquanto me encolhia num canto, perdi grande parte da anarquia que se seguiu, mas testemunhei os resultados da batalha. 3 dos rebeldes caíram em rápida sucessão. Foi horrível e temi que estivéssemos prestes a ser invadidos, mas Wyatt e Kais continuaram a revidar ferozmente, movendo-se de janela em janela enquanto atiravam fogo de supressão. De repente, houve uma pausa no tiroteio e, por um breve segundo,
Ousei pensar que a batalha havia terminado, mas então um único tiro foi disparado, atingindo o iate no ombro, o impacto jogando seu corpo para trás. Merda! Kaz praguejou, enquanto ela abandonava sua posição e corria em direção à porta barricada. Um momento depois, houve uma forte explosão que abalou toda a estrutura. A sala ficou cheia de poeira e meus ouvidos zumbiam. Olhei para cima e fiquei horrorizado ao ver a barricada rompida. Uma figura emergiu do caos, movendo-se com imensa velocidade enquanto atirava por todo lado. Kaz tentou impedi-lo, mas ele a derrubou com um soco no rosto. Um segundo depois, um lobisomem feroz invadiu a igreja atrás de seu mestre, despedaçando uma porta com suas poderosas garras. De repente, percebi que não havia nada nem ninguém entre mim e a fera e que eu precisaria me defender. Erguendo minha pistola com a mão trêmula, consegui disparar um único tiro, errando o alvo. A fera era tão rápida que nunca tive chance de fazer uma segunda tentativa. Eu gritei de terror quando vi o cão infernal se aproximando de mim. Num instante ele estava em cima de mim, me derrubando no chão duro e me prendendo no chão, suas garras afiadas cortando o meu peito. Sua boca estava a poucos centímetros do meu rosto, e seu hálito fétido me fez vomitar enquanto seu cerrava meus dentes. Eu tinha certeza de que partiria ali mesmo. Mas claramente seu mestre ainda não terminou comigo. Ouvi um assobio alto e agudo e de repente a fera me soltou, recuando para os pés de seu mestre. Lutei para respirar, mal acreditando que ainda estava vivo. Procurei minha pistola, mas descobri que ela havia sido jogada fora do meu alcance. Eu não aguentaria de jeito nenhum. Desamparado e derrotado, olhei para as botas do meu agressor, examinando para cima para vê-lo em um uniforme de combate preto e a grande arma apontada para minha cabeça. Notei o emblema da caveira em seu uniforme, olhos azuis, cabelos loiros e traços nórdicos esculpidos. Mas ele olhou para mim como um predador olharia para sua presa, lançando um olhar cruel e sádico que não mostrava nenhum indício de compaixão ou capacidade de misericórdia. Vocês mataram 2 dos meus homens, ele disse em tom acusatório. Lutei para responder com meus lábios trêmulos, gaguejando minhas palavras. Nós não viemos aqui para matar ninguém. Arrependi-me das minhas palavras assim que as pronunciei. Ele me surpreendeu simplesmente encolhendo os ombros e rindo. Não importa. Aqueles idiotas eram fracos. A verdade é que nós nos tornamos brandos. É bom ter alguns adversários dignos depois de todos esses anos. Ele fez uma pausa, olhando-me com desprezo enquanto eu permanecia indefeso diante dele. Embora evidentemente você não seja um guerreiro. Eu gaguejei, incapaz de encontrar palavras para responder. O homem grunhiu de desgosto. O gato comeu sua língua, subhumano? Bem, deixe-me apresentar-me. Sou o comandante Stener, chefe dos caçadores do Distrito 23, América do Norte. E você é um intruso no meu distrito. Evidentemente, você não é um desses bandidos miseráveis. Seus equipamentos e armas são sofisticados demais. Então, quem é você? Fiquei de boca fechada, sabendo muito bem as consequências de revelar a verdade a esse monstro. Stener pareceu se divertir com minha lamentável demonstração de resistência. Bem, será divertido forçar a verdade de você. Considero-me um especialista em técnicas de tortura e estou sempre interessado em encontrar novos temas para o meu trabalho. Stener sorriu sadicamente enquanto colocava seu rifle no ombro e sacava uma adaga longa e afiada. Estremeci de terror ao ver a lâmina, querendo correr, mas sabendo que não iria longe. O lobisomem de Stener nunca tirou os olhos de mim, suas presas pingavam sangue e seus olhos estavam cheios de ódio. Stener avançou em minha direção, com os olhos focados e a faca em punho. No meu estado de pânico, vi um movimento com um canto do olho, um grito de fúria vindo de uma voz que reconheci. Para minha surpresa, vi o iate ferido avançando pelo chão, gritando como um furioso enquanto se aproximava. Olhei para a mão dele e vi o dispositivo mortal que ele carregava, uma granada, com o pino puxado. O lobisomem reagiu rápido para defender seu mestre, mas não o suficiente. A fera atingiu o iate, derrubando-o,
mas a granada detonou um segundo depois, levando os dois para o reino vindouro. A explosão estava tão próxima que fiquei ensurdecido, enquanto os destroços se espalhavam sobre mim em uma exibição repugnante. De alguma forma, me forcei a ficar de pé, examinando o local diante de mim. O iate se sacrificou para me salvar e eu nunca poderia agradecê-lo. Caminhei, ainda atordoado quando avistei uma figura se aproximando em alta velocidade. Para meu alívio, vi que era Kais, gravemente machucada, mas de pé e ainda lutando. Ela me agarrou com firmeza, tirando-me do meu torpor atordoado. Vamos! Temos que ir! Ela chorou. Um momento depois, estávamos saindo correndo da igreja e voltando para a rua. E espere aqui. Kais ordenou, me deixando temporariamente na calçada. Olhei para o antigo posto de gasolina e vi o que restava de Mitch e Jerry, os seguranças encarregados de nos resgatar. Jerry estava do outro lado da rua, enquanto Mitch estava sentado encostado na parede, com o M4 ao seu lado. Um lobisomem morto, crivado de balas, estava a cerca de 6 metros dele. Evidentemente, os dois homens caíram lutando contra a fera. Pensei em meus camaradas caídos antes de ser interrompido. Só então, o jipe grotesco do caçador parou ao meu lado, com Kais no banco do motorista. Você não pode estar falando sério! Exclamei, incrédulo, em você quer andar nessa coisa? Você tem uma ideia melhor? Kais respondeu com raiva, precisamos voltar ao acampamento antes do nascer do sol. A menos que você queira se tornar um residente permanente? Ela estava certa novamente, é claro. E então, pulei no banco do passageiro daquele veículo mortal, e saímos em alta velocidade da cidade fantasma, deixando todo o resto para trás. Corremos colina acima em não sei a que velocidade, observando atentamente o relógio durante todo o caminho, e chegamos de volta ao acampamento literalmente com alguns minutos de sobra, no momento em que o sol da manhã estava nascendo sobre as colinas. Ele e os outros olharam chocados e sem dúvida preocupados quando nos aproximamos em nosso veículo confiscado. Um jipe mortal decorado com crânios não é exatamente o tipo de carro que alguém ficaria feliz em ver. Onde diabos você conseguiu essa coisa? Ele exclamou, enquanto Kais e eu saltamos do jipe. E o que diabos aconteceu com você? Ela acrescentou preocupada, sem dúvida notando os machucados e todo o resto me cobrindo da cabeça aos pés. Não há tempo para explicar, respondi freneticamente, temos que ir. Onde estão os outros? Ele acrescentou confusa. Somos só nós. Kais respondeu com firmeza. E quanto a Custer? Ele infelizmente não aguentou, respondeu o doutor, quando ele apareceu de repente para nos cumprimentar. Seus ferimentos foram muito graves. Merda! Kais praguejou. Também fiquei chateado com a notícia, mas não houve tempo para tristeza, pois naquele momento houve uma explosão de luz e energia na encosta, a poucos metros de onde estávamos. Eles estavam reabrindo o portal pelo outro lado, criando uma passagem para nosso retorno. Examinei o acampamento base e vi como a equipe já havia embalado nosso equipamento, pronto para ser enviado. Era protocolo não deixar nenhum equipamento para trás quando partíssemos, mas essa missão já estava uma merda. Mesmo assim, observei com alegria o portal se abrir e pensei que finalmente estávamos seguros. Mas mais uma vez eu estava errado. Eu ouvi primeiro o zumbido sinistro das pás do rotor, e então Juan, um dos nossos técnicos, gritou e apontou. Que merda é aquela? Olhei naquela direção, horrorizado ao ver um helicóptero de ataque se aproximando em grande velocidade. Era algo semelhante a um Apache, mas com um design diferente, fortemente blindado e repleto de armas. Jesus! Eu murmurei. Não houve tempo para ninguém reagir antes que o avião assassino se abrisse, disparando balas de metralhadora contra o nosso acampamento. Phil, nosso segundo técnico, foi pego em campo aberto. Juan gritou o nome do amigo e teve que ser contido fisicamente por Kais e pelo Doc. É tarde demais. Temos que ir. Deixe tudo. Basta passar pela droga do portal. Todos nós começamos a correr,
batendo em retirada apressada enquanto as balas continuavam voando. Um por um, vi meus colegas descerem pelo portal, Ludok, Juan e depois Ellen. Kais esperou por mim, acenando e gritando freneticamente enquanto eu corria em direção à abertura. Não sei porquê, mas parei no último momento, virando-me e olhando para o helicóptero. Vi o homem na cabine e fiquei chocado porque o reconheci, Steiner. Sua cabeça estava enfaixada, mas definitivamente era ele. Eu reconheceria seu olhar frio e predatório em qualquer lugar. Para minha surpresa, ele não estava mais atirando. Em vez disso, ele simplesmente assistiu, observando nossa retirada apressada. Eu congelei por um segundo, mas Kai salvou minha vida mais uma vez, me atacando e me empurrando fisicamente pela entrada do portal. Deixamos aquele mundo vil em um instante, descendo na escuridão e no limbo antes de emergirmos do outro lado, nossos corpos desabando na passarela de metal nas instalações. Fecha! Fecha! Kais gritou. Mas não houve necessidade, pois um momento depois a energia foi cortada e a ligação com o outro mundo foi quebrada. Lutei para respirar enquanto me adaptava ao ambiente, meu cérebro não registrando que estávamos realmente seguros. Num instante fomos cercados por seguranças, pessoal médico e técnicos, todos parecendo chocados e assustados. E quem poderia culpá-los? Eles nunca tinham visto uma missão ir tão mal. Uma equipe de 9 pessoas fez a travessia para a Terra 217. Apenas 24 horas depois, apenas 5 retornaram, sem nenhum armamento e equipamento com os quais partiram. A missão tinha sido uma bagunça total, e eu temia as inevitáveis horas e dias de interrogatório que certamente se seguiriam. Mas não foi isso que realmente me assustou. Eu não poderia esquecer de Steiner, o comandante de caça que viu nosso portal transdimensional em primeira mão e agora possuía todo o equipamento de nossa equipe. O filho da mãe certamente reportaria suas descobertas aos seus superiores, e quem pode dizer que aqueles descendentes alemães não são capazes de construir seu próprio TDP, com o tempo? A ideia daqueles monstros cruzando para o nosso mundo me mantém acordado à noite. Mesmo assim, pensei que a Terra 217 fosse a pior que alguma vez encontraríamos. Mas, mais uma vez, eu estava errado. Existem mundos paralelos tão ruins e talvez ainda piores. Eu sei, porque estive com eles. E, se os federais não me localizarem antes disso, contarei a vocês tudo sobre essas paisagens infernais, porque isso é uma merda que as pessoas precisam saber. Até a próxima, meus amigos.